Olá, todos e todas. É uma grande felicidade receber vocês nesse nosso webinar especial Fala Inovação. O Fala Inovação, né, é uma iniciativa da Agência USP de Inovação para que nós tenhamos sempre a possibilidade de ter um diálogo, uma conversa, um bate-papo com personagens, com entidades e com iniciativas que se relacionam com a inovação e o empreendedorismo e que tem impacto na sociedade e no desenvolvimento econômico do nosso país. Estou aqui hoje num dia muito feliz, né, recebendo nesse Fala Inovação especial, começando pela professora Gessiane Silveira Porto. Ela é professora da Faculdade de Economia e Administração de Ribeirão Preto, da USP. Também é vice-coordenadora da Agência USP de Inovação. E foi ela que nos liderou, né, nesse período longo aí de 2 anos de desenvolvimento da plataforma, botou ordem no pessoal aí para que as coisas saíssem nos prazos e com um monte de ideias e coisas que foram implantadas dentro da plataforma. Também estamos recebendo aqui nesse bate-papo informal o professor Alfredo Goldman, que é professor do Instituto de Matemática e Estatística da USP. Ele é um dos líderes do USP CodeLab, que é um grupo de extensão da Universidade de São Paulo, que congrega professores, alunos de graduação e de pós, de diversos cursos e unidades, né, e que visa difundir a inovação, a tecnologia, desenvolver iniciativas inovadoras que sejam úteis para a sociedade, para o ensino e dentro do âmbito da pesquisa também. E temos também a felicidade de receber aqui o João Francisco Lino Daniel. Ele é um dos muitas pessoas, dos diversos programadores, alunos, pessoas do CodeLab. Ele foi um dos líderes da implantação tecnológica de programação e desenvolvimento da plataforma Ruby USP Inovação, certo? E eu, professor Josmar Andrade, me apresento, sou professor do curso de marketing da EASH USP e também sou assessor para inovação, para comunicação e marketing da Agência USP de Inovação. E na minha figura aqui eu estou representando todo o time de comunicação da USP, que também suou um bocado, deu um gás grande para que a gente chegasse no USP CodeLab, certo? Esse é um projeto enorme, teve a participação de mais de 50 pessoas, demorou um bocado de tempo, um monte de reuniões, um monte de ansiedade durante a pandemia, né? Tivemos equipes que fizeram o levantamento das competências dos docentes, equipes que correram atrás de logomarca de empresa para colocar dentro da plataforma, coisas simples, coisas sofisticadas. A plataforma é completa, a gente vai falar bastante dela durante esse nosso encontro aqui. Mas antes da gente passar para falar, a gente vai ter a oportunidade de demonstrar o funcionamento, bater um papo sobre desenvolvimento. Eu queria pedir para que a nossa assistente técnica aí, que está coordenando os trabalhos, a Edi, possa passar para a gente um videozinho que apresenta bem resumidamente a plataforma para o conhecimento de todo mundo que ainda não viu o Hub funcionando. Pode soltar, Edi, para a gente ver? A inovação e o empreendedorismo da USP agora ao alcance de um clique. Hub USP Inovação. Tudo em um só lugar. Nele estão todas as patentes disponíveis. Programas e entidades, como espaços e incubadoras. As estruturas de pesquisa, desenvolvimento e inovação, como laboratórios e centros. As disciplinas de graduação e pós-graduação. As empresas com DNA USP. E as competências dos docentes. Tudo está no Hub, uma plataforma criada para facilitar a conexão entre a USP, com suas iniciativas e especialistas, e o mundo das organizações, das empresas, dos órgãos governamentais, das outras instituições de ensino e pesquisa, da mídia e de toda a sociedade. No Hub, você faz pesquisas de forma simples, a partir de palavras-chave, e vale para o que você precisar, seja vacinas, estruturas metálicas, cidades inteligentes ou o que mais possa interessar. Basta acionar a busca. Se tem na USP, está no Hub. Mais que uma plataforma, uma ferramenta relevante que amplia a transparência, o alcance e a conectividade da USP
através de suas iniciativas e pesquisadores, à disposição de toda a sociedade. Este é o Hub USP Inovação. Afinal, a USP é cada vez mais a universidade que inova, empreende e que contribui para o desenvolvimento de São Paulo e do Brasil. Muito legal, em 2 minutos aí a gente resumiu um pouco o funcionamento do Hub USP Inovação, e agora a gente vai dar uma detalhada nisso, conversando, batendo papo com os nossos convidados. Bom, sem mais delongas, eu vou começar com a Gessiane e perguntar para ela o seguinte: como é que surgiu o Hub USP Inovação, Gessiane? E qual é o objetivo, qual é o propósito dessa nossa plataforma? Oi, Josmar, olá, Alfredo, João. É muito bom estar aqui presente com vocês, contando um pouquinho desse projeto. Então, para encurtar um pouco a nossa conversa, o Hub ele surgiu de algumas necessidades e de algumas sugestões. Nós temos um conjunto muito grande de empresas, de startups que estão incubadas, e algumas dessas startups, em diversos momentos, falaram que seria muito importante que elas fossem percebidas como vinculadas à USP. Então, a partir dessa demanda das nossas startups, nós criamos uma marca, a marca Empresa DNA USP, que ela é atribuída para todas as empresas que os nossos ex-alunos e atuais alunos e pesquisadores fundaram, né? Passando ou não por um processo de incubação, e essas empresas estão reunidas hoje no Hub. Né? Nós já temos um total de 1.800 empresas identificadas, estamos em processo de mapeamento de novas empresas, e a ideia é dar um certificado de origem, ou seja, essas são ideias que surgiram de tecnologias que foram transferidas, de projetos de P&D que foram desenvolvidos dentro dos laboratórios, do conhecimento acumulado por esses estudantes. Então, por meio do Hub, nós podemos identificar quais são as empresas, quais são os produtos e serviços que elas desenvolvem, quais são os setores, em que cidades elas estão localizadas, o porte, e principalmente os meios de contato para que a sociedade, os cidadãos, empresas de grande porte, órgãos de governo possam fazer contatos e fazer negócios com as empresas DNA USP. Uma outra demanda era associada a como conhecer as tecnologias que existem dentro da Universidade de São Paulo. Nós somos um universo de mais de 5.000 professores, mais de 90.000 alunos, então é um universo bastante diversificado. É difícil para uma empresa ou um agente público, muitas vezes, conseguir identificar exatamente o especialista num determinado assunto, não pela dificuldade de comunicação, mas pelo número de especialistas. Então, nós criamos o levantamento de competências, onde nós mapeamos as principais especialidades e habilidades dos nossos pesquisadores, os serviços tecnológicos existentes nos laboratórios aos quais esses pesquisadores estão envolvidos, os equipamentos disponíveis nesses laboratórios, bem como realizamos também um mapeamento dos grandes grupos de pesquisas, os CEPIDs, Embrapis, INCTs, ou seja, toda a infraestrutura de pesquisa existente hoje na Universidade de São Paulo. E com isso nós criamos um canal de comunicação muito simples entre a sociedade e a Universidade de São Paulo. E internamente também, porque muitas vezes você quer encontrar um colega e você quer fazer essa conexão, esse matching. A ideia do Hub é justamente servir de ponte para a comunicação, para a identificação das pessoas. Além disso, nós temos também a parte ligada às iniciativas dos estudantes. Então, todas as iniciativas relacionadas a empreendedorismo, como empresas juniores, grupos de trabalhos, coworking, esses grupos estão todos eles mapeados no Hub, né? Bem como as patentes, ou seja, todas as tecnologias que a universidade desenvolveu e protegeu por patentes. Essas patentes estão classificadas entre as patentes que já foram concedidas, as que estão em análise e aquelas que são de domínio público. Eu não sei se todos têm essa informação, mas uma patente em domínio público, ela pode ser utilizada, é uma tecnologia aberta, já disponível para qualquer pessoa da sociedade incorporar aquele conhecimento no seu negócio.
Então, a ideia do Hub é tornar a Universidade de São Paulo transparente, acessível, por meio do quê? Por meio de buscas simples, de palavras-chave. Você pode usar um termo técnico, mas pode usar uma palavra do dia a dia, né? Você pode fazer uma busca da forma que você estaria conversando com um colega, tomando um café, falando sobre um determinado assunto, falando sobre um projeto de um novo produto, e você então vai lá e digita a informação que você gostaria de acessar, se essa tecnologia, se essa empresa, se essa competência ou uma patente estiver relacionada a esse assunto, a ideia é que o Hub vai disponibilizar essas informações. Então é isso, é abrir a universidade. É muito legal, né? Nós temos um compromisso nesse momento muito importante, né, da sociedade, de cumprir um papel de levar o conhecimento da universidade até a sociedade. E a sociedade tomada de uma maneira ampla, né? Não é somente as empresas, mas também as ONGs, a mídia, os órgãos governamentais, instituições de pesquisa, às vezes precisam fazer uma conexão, e a universidade é muito complexa, né? Muito enrolada. Eu estou nela desde 1981, às vezes eu me surpreendo com a quantidade de coisas que tem dentro da universidade. Então, o Hub é essa tentativa de facilitar, de organizar o contato no que se refere à inovação e ao empreendedorismo. E para o desenvolvimento do Hub teve uma parte tecnológica muito importante, né? Nós tivemos o apoio aí do CodeLab, do USP CodeLab, e eu vou perguntar agora para o Alfredo. O Alfredo é o meu duelista predileto. Nas diversas reuniões que nós tivemos para fazer o Hub, a gente brigou muito, quebrou muito pau, brincou um com o outro, foram muitas reuniões. Vou sentir saudade dessas brigas todas, viu, Alfredo? Mas eu queria perguntar para você o seguinte: qual foi o papel do CodeLab, do envolvimento direto no desenvolvimento desse projeto? Conta para a gente aí como é que foi esse envolvimento. Boa tarde a todos. Como o Josmar disse, a gente sempre teve uma ótima interação entre todos. É até um momento interessante que nós tínhamos reuniões semanais para conseguir entender o que era o sistema, definir o sistema. Que desde o começo, a professora Gessiane tinha uma boa ideia do que ela queria, mas nós não. E toda essa conversa de entender como era, foi bem interessante. Como o Josmar disse, a gente se reunia uma vez por semana, mas era uma reunião que era esperada, uma reunião gostosa, que era uma troca de ideias. Então, eu até diria, nessa linha do que o Josmar está falando, de tentar mostrar competências, eu acho que dentro do Hub, nós começamos assim, juntando as competências de empreendedorismo com as de computação, com as de marketing. De alguma forma, esse projeto teve isso. Então, de alguma forma, nós mostramos que juntando competências da maneira correta, é possível gerar uma coisa que pode ser útil para os outros. E era bem interessante que, sim, no começo não era muito claro aonde nós queríamos chegar. E nós usamos uma coisa que chama métodos ágeis, e nós fomos ajustando o rumo aos poucos. E é óbvio que nem tudo está perfeito. E isso é bem interessante, porque a gente está mudando o projeto. O projeto é uma coisa viva. Josmar, a gente vamos continuar com reuniões semanais. Você não escapou, você não está livre ainda. E a ideia é que a gente continue com isso. E qual que é a ideia? Juntando tudo isso, a gente consegue mostrar uma coisa que é boa. Então, acho que é muito importante isso, chegar num ponto onde a gente consegue usar a tecnologia para mostrar uma coisa boa. Mas a tecnologia, por si só, ela não faz nada. Eu acho que é muito importante isso. As ideias e como apresentar essas ideias. Então, foi essa junção que permitiu que a gente chegasse no que é o Hub hoje. Que é uma plataforma, não sei se, para quem não usou ainda, usem, vocês vão ver que é agradável. A interface é agradável, ela responde de uma maneira adequada. Por quê? Tudo isso foi pensado, mas pensado unindo as disciplinas diferentes. Não é uma coisa que é só boa tecnicamente. Por exemplo, existia uma dificuldade enorme atrás do Hub de conseguir as competências. Por quê? Antes de ter o Hub, era muito difícil falar para algum professor ou para alguma empresa, coloquem suas competências, preencham aqui esse formulário, percam alguma parte do seu tempo para alguma coisa que um dia vai existir. E hoje eu imagino que o Hub vai funcionar de forma orgânica.
Porque cada vez mais as pessoas vendo ele funcionando e percebendo as possibilidades que a gente pode ter a partir dele, as coisas vão funcionar melhor. Então, eu acho que foi bem interessante. E é uma parceria que dura quase 2 anos e foi muito boa. Eu acho que é bem isso. Tem aquelas... Eu acho que todos aqui estão meio assim, cheios de reuniões virtuais, mas a nossa reunião virtual era muito engraçada. Nós tínhamos 1 hora, e raramente a reunião durava menos que 1 hora. Porque em dado momento, acabou a reunião, sim, começávamos a contar causos, falar um pouco da vida pessoal de cada um. Por quê? Foi uma coisa gostosa. Eu acho que o principal, além do Hub, foi que nós de alguma forma criamos uma equipe. Eu me sinto num time com vocês. E isso foi muito bom. Então, queria agradecer a todos e ver esse resultado acontecendo é muito bom para mim, muito gratificante. Mas, Alfredo, eu queria que você detalhasse um pouquinho mais o que é o USP CodeLab, até aproveitar o momento aí para fazer o seu marketing, certo? Vamos lá, coloca aí para o mundo o que é o USP CodeLab, como é que ele funciona, para inclusive atrair talentos, abrir oportunidades, colocar à disposição. Eu acho que é bom bem deixar claro que o mérito está longe de ser meu, o mérito é dos alunos. Os alunos começaram a se unir para fazer algumas coisas. Eu acho que alguns de vocês talvez tenham ouvido as grandes coisas, são os hackathons que eles fizeram. E criaram hackathons, criaram grupos de estudos, e de alguma forma isso foi crescendo. Tanto que inicialmente o USP CodeLab era uma iniciativa do IME no Butantã. Atraíamos algumas pessoas da FAO, da Poli, sim, mas era muito Butantã. De repente, com os hackathons e o maior alcance, hoje o núcleo tem unidades na EASH e em São Carlos. E, através disso, nós temos também uma parte aparecendo na UFABC. Os alunos fazem. Eu acho que isso é muito particular em cursos onde a tecnologia muda muito, como na computação. Os professores não conseguem estar ao par da tecnologia o tempo todo. Mas os alunos, sim. Eles têm uma energia especial. E isso é muito bom. Chessiane, por favor. Um adendo que eu gostaria de fazer é que, dado que o Hub era uma plataforma para fomentar o empreendedorismo, uma das coisas que nós priorizamos ao convidar o USP CodeLab era justamente criar esse espaço para que os nossos estudantes de graduação e de pós-graduação, com espírito empreendedor, pudessem solucionar um problema que é um problema complexo de você identificar informações, trabalhar essas informações e devolvê-las para o usuário, mas de uma forma muito simples. Então, toda a sofisticação de programação, ela é feita justamente para tornar a interface, a experiência, algo transparente, né? Algo muito agradável e intuitivo de ser utilizado. Então, nós tivemos a oportunidade de repente, chamar uma empresa super especializada na área de TI, mas foi uma decisão de, não, nós vamos dar oportunidade, dado que um dos pilares do Hub é promover o empreendedorismo, nós vamos incentivar um grupo que é voltado ao empreendedorismo. Então, só continuando, apesar de ser a honra de ser o patrono do USP CodeLab, eu sou apenas, digamos, o facilitador. Os alunos que fazem tudo. E, inclusive, até lembro uma conversa muito interessante que aconteceu faz uns 3 anos atrás, quando me chamaram para um coffee break do grupo, e estavam lá os meninos trabalhando, aí eu olhei e falei assim, nossa, não tem nenhuma menina aqui. Impressionante, eles ouviram e 2 anos depois a gente teve o She-Hacks e coisas impressionantes com uma grande participação feminina. Então, esse grupo, eles são realmente fantásticos. Acho que a gente tem que aproveitar a força desses estudantes, que é realmente especial. A gente vai ver daqui a pouquinho a plataforma funcionando, né? A Gessiane vai nos dar aí uma demonstração ao vivo da plataforma para a gente mostrar para todo mundo que está nos assistindo. Se vocês entrarem lá no Hub, né? Vou falar o endereço mais uma vez. Hub USP, tudo junto, .inovacal.usp.br, certo? A plataforma já está operando, você pode testar, você pode ver como funciona. E se vocês apertarem lá no contato e descerem um pouquinho, tem a equipe toda que trabalhou, tem um monte de gente que participou de todas essas etapas aí, né? Desde o começo, desde o comecinho, todo mundo lá. E vocês vão ver o pessoal do USP CodeLab lá que cuidou da parte de tecnologia, de programação, do algoritmo para fazer a plataforma funcionar. E todos eles estão representados aqui pelo João Francisco, que é o nosso
A nossa figura é aluno da Universidade de São Paulo, né, de pós-graduação, do IME, e com ele a gente está aqui tendo a presença de todo mundo, não dá para colocar todo mundo na sala de Meet, né? Então, eu vou perguntar um pouquinho para o João o seguinte, para os mais interessados na parte tecnológica, que soluções que foram adotadas em termos de tecnologia para a construção da plataforma desde o princípio? Boa tarde, pessoal. Josmar, obrigado pela pergunta. Eu queria, bom, já que eu estou com essa figura aqui representando os alunos, eu queria agradecer de novo a oportunidade de estar aqui, de participar do projeto, porque realmente abrir as portas para os alunos eu acho que é super importante e faz a diferença para a gente, faz a diferença para vocês. Muito bacana isso. Mergulhando aí então na parte tecnológica, eu não vou, a gente usa uma grande lista aqui de ferramentas, eu vou citar só algumas, só para também tentar fazer algum gancho com coisas que já foram ditas, né? Quando o professor Alfredo fala que a gente tentou usar um bocado de métodos ágeis, em métodos ágeis a gente valoriza muito as pessoas e as interações entre as pessoas. Por causa disso, a gente tentou adotar uma tecnologia que fosse o mais próximo possível do dia a dia da USP para fazer toda a gestão dos dados. Então a gente não queria criar mais um sistema que o pessoal ia ter que se adaptar e aprender a usar para poder, enfim, fazer a gestão dos dados e a curadoria super cautelosa que a gente tem na plataforma hoje. Então vou até citar nomes, porque essa ideia realmente foi muito boa. O Renato Cordeiro, que é um colega meu de pós-graduação, sugeriu que a gente usasse as próprias planilhas do Google para fazer a gestão dos dados. Então essa é a principal ferramenta, toda a parte rica da nossa plataforma, com relação aos dados, está com base nas planilhas. A gente toma um baita cuidado para não ter nenhum tipo de vazamento de dados, então a gente botou umas camadas de segurança para manter toda a proteção, tanto do workflow da USP, quanto que a gente possa trazer esses dados. Então, isso é uma das ferramentas que a gente está usando. E isso é interessante falar, porque normalmente caminhos mais convencionais buscariam bancos de dados mais tradicionais, então a gente resolveu ser ousado porque a gente viu valor nisso de a USP ter o seu dia a dia o mais próximo possível, mais ao alcance possível, né? Sem ter que ficar colocando muitas barreiras para a gestão da nossa plataforma. Uma outra coisa que até veio a ser muito valorizada, uma outra ferramenta, agora a gente está trabalhando todo mundo remoto e, enfim, todos os computadores que a gente trabalha são super diferentes uns dos outros, né? O meu eu configuro para ficar do jeitinho que eu gosto, meus colegas de equipe que estão desenvolvendo também a plataforma comigo, cada um tem o seu próprio computador. Mais ainda, quando a gente vai disponibilizar esse serviço, quando a gente vai colocar ele online para as pessoas, é uma outra máquina completamente diferente. Então a gente foi atrás de uma ferramenta que pudesse abstrair essa coisa física completamente distinta e heterogênea para a gente poder ter um controle desse ambiente em que a nossa plataforma roda. Então, para a gente subir essa plataforma numa nova máquina é tão simples quanto rodar um único comando, porque já está tudo configurado usando uma ferramenta de virtualização chamada Docker. Para quem tá já no meio de tecnologia, provavelmente já conhece essa ferramenta, e eu acho que é super bacana que a gente esteja usando dentro da universidade, porque realmente é uma ferramenta excepcional para garantir a reprodutibilidade do nosso sistema. Isso é importante, inclusive, não só nessa facilidade do dia a dia, mas até para fins acadêmicos, ela é uma ferramenta muito boa, porque às vezes a gente faz experimentos computacionais, e se você não tem reprodutibilidade, você não tem ciência, né? Então usar o Docker nesse contexto também é super importante. A gente buscou também uma ferramenta para facilitar a busca, que é o que a GCN estava comentando, que você pode fazer uma busca, até no lançamento ela deixou isso super destacado, que foi super legal. Você pode fazer uma busca, você não precisa nem procurar pelo termo exato. A gente tem um recurso de busca que a gente se baseia num conceito matemático estatístico chamado lógica fuzzy, que você tem comparações que elas não são exatas, elas são aproximadas, ela te dá meio que como se fosse assim, uma probabilidade do que você procurou ser equivalente àquele resultado. Então, se você digitar Inovacal, por exemplo,
vão aparecer resultados com inovação, com C cedilha, A com tio e essa coisa toda. Você não precisou nem digitar isso, que a própria ferramenta de busca que a gente está utilizando já proporciona. Então, essas coisinhas mais simples, né, como acentuação, que é muito característica da nossa língua, são coisas que na correria do dia a dia, às vezes a gente acaba buscando mais rápido e é confortável você ter uma ferramenta dessa dando suporte. Então, isso tudo para corroborar com a premissa de que a gente está fazendo uma plataforma, e a plataforma em si, apesar da a ideia é que é a grande coisa, as pessoas usando que é o grande negócio, as pessoas enriquecendo com os dados e fazendo essa plataforma girar, que é o negócio. A plataforma em si, ela só está viabilizando. Então a gente quer que o contato humano com ela seja o melhor possível. Então a gente foi atrás de ferramentas para melhorar a busca, para melhorar a gestão dos dados, para melhorar o próprio desenvolvimento, né? Então eu trouxe 3 ferramentas aqui que trouxeram um pouquinho esses 3 âmbitos que estão por trás da criação dessa nossa plataforma, né? O âmbito da gestão, o âmbito da usabilidade e o âmbito aqui até um pouquinho do nosso lado tech de desenvolvimento. Chegou a hora do show, né, Gessiane? É hora de mostrar para que foi que a gente trabalhou e brigou tanto ao longo desses últimos 2 anos, demonstrar como é que funciona, certo? Então vamos lá, Gessiane, mostra para a gente como é que funciona. Ok. Então, vocês veem aqui a plataforma, ela é uma plataforma onde nós estruturamos em 6 áreas, 6 grandes áreas, onde nós vamos ter todas as iniciativas, desde as iniciativas institucionais, as iniciativas dos estudantes relacionadas à inovação e empreendedorismo, as estruturas de pesquisa, desenvolvimento e inovação, onde temos grandes laboratórios, a área de competências, onde nós vamos fazer o mapeamento de todos os professores, pesquisadores em nível de pós-doc, professores sêniores, porque a gente não esqueceu os nossos colegas que já atingiram, né, a melhor idade e que continuam contribuindo com a universidade, a área de educação, que eu vou falar inicialmente, as empresas DNA USP e as patentes. Okay? Então, eu vou, ao invés de a gente começar por uma busca global, eu vou entrar aqui na parte de educação, justamente porque essa é uma área muito cara para a gente, porque a plataforma, ela vai dar uma possibilidade de um estudante que ele está no nível de graduação, ou ele está no nível de pós-graduação, fazendo, às vezes, curso em áreas mais tecnológicas ou na parte de humanas, e ele nunca pensou em empreender. Um belo dia, ele ou ela toma a decisão, nossa, mas eu quero empreender, e agora, como é que eu faço? Eu estou dentro da Universidade de São Paulo, aqui cheio de opções, nós temos mais de 130 disciplinas, ele pode chegar aqui e procurar, olha, eu quero empreender, né? Aí ele vai lá e diz, olha, eu estou na graduação, então eu vou procurar pela graduação e eu estou no campus, né, que pode separar, então estou no campus de Ribeirão Preto, né, e automaticamente vai conseguir saber todas as disciplinas, né, que estão disponíveis. Se esse estudante já está mais avançado, né, então ele já teve cursos de empreendedorismo, ele já avançou nessa área, já desenvolveu a ideia dele, mas agora ele precisa testar a ideia dele, precisa de uma coisa bastante avançada. Então, ele vai separar quais são as disciplinas, né, que vão permitir, que vão dar suporte ao teste desta ideia, né? E assim vai. Então, se eu estou fazendo pós-graduação, né, e já estou no momento, né, de finalizar o meu processo, né, e eu quero trabalhar numa coisa extremamente sofisticada, mais avançada, e estou na cidade de São Paulo, né, e eu quero aqui, vamos aqui, estou no campus Butantã, e eu vou buscar, então, os tópicos avançados nessa área, nós vamos ter a identificação. Com isso, o Hub ele vai proporcionar uma jornada de desenvolvimento, de aprendizado para os nossos estudantes. Por enquanto, nós estamos fazendo isso com os cursos de graduação e pós-graduação, como o Josmar até, né, havia comentado, e o futuro. No futuro, nós gostaríamos de incluir também a parte de extensão. Então, vou voltar para a página principal e vou pensar o seguinte, olha, eu estou aqui visitando o Hub pela primeira vez e eu quero buscar uma informação, né, então vamos buscar de um tema que é o tema que vocês mais escutaram
nas últimas semanas, meses, né? Eu quero verificar quais são as tecnologias, o que tem de empresa, o que está sendo desenvolvido relacionados à Covid dentro da Universidade de São Paulo. Nós vamos encontrar na área de competências todos os professores que estão desenvolvendo algum projeto relacionado com a Covid, e aí vocês vão ver que há um esforço muito grande dos pesquisadores nesse sentido, mas não é só o esforço dos pesquisadores. Já temos empresas DNA USP trabalhando com desenvolvimento de testes, né, desenvolvimento de projetos de vacinas, de materiais relacionados a suprimentos farmacêuticos para essa área. Então, nós vamos aqui conseguir saber quais são as empresas DNA USP, né? E aqui, uma vez que você localiza a empresa, abre a ficha dessa empresa, onde nós vamos ter a descrição dessa empresa, o que ela faz, quais são seus produtos e serviços e quais são as tecnologias que elas estão desenvolvendo. Se vocês quiserem mais detalhes aqui no Saiba Mais, vocês serão direcionados para o site dessa organização. Então, a ideia é, se eu sou uma pessoa física, ou sou uma grande empresa, ou até mesmo uma outra startup, ou investidor, e eu quero encontrar uma empresa que está desenvolvendo um determinado produto, uma determinada tecnologia, seja para uma parceria, seja para uma atividade, não, um negócio, uma atividade comercial, ou uma prestação de serviços, eu posso encontrar essas empresas via a busca no Hub. Okay? Agora, se o nosso interesse, ou seja, nós já temos algo muito claro, nós estamos já trabalhando com uma ideia muito precisa de buscarmos algo relacionado a uma determinada tecnologia. Né? Então, eu quero fazer uma busca direto nas patentes da Universidade de São Paulo, e eu quero entender quais são as tecnologias que estão, então, disponíveis, que podem ser acessadas, né? Essas tecnologias, elas estão estruturadas pela classificação internacional de patentes, que é uma classificação adotada pelos escritórios, e conforme eu falei anteriormente para vocês, eu posso conhecer as patentes que já estão concedidas, aquelas que estão em análise, ou seja, que elas são um direito, o que a gente chama de uma patente pendente, ela já pode ser licenciada, havendo interesse de alguma organização, e aquelas que estão em domínio público, que são justamente as tecnologias que podem ser acessadas gratuitamente por qualquer indivíduo. Então, vamos aqui, eu quero fazer uma busca por algo que seja bastante, né, simples. Então, estão vendo que eu digitei sem acentuação, né, justamente para mostrar essa funcionalidade que o João havia comentado, ou seja, se você pular uma letra, pular um acento, colocar um termo no plural, no singular, ou seja, que não reflete exatamente o termo, você vai conseguir chegar por aproximação. Okay? E aqui nós vamos, então, encontrar a parte das patentes que vão justamente estar relacionadas a essa tecnologia. Vamos lá, uma outra busca que nós poderíamos estar desenvolvendo, diretamente relacionada às nossas empresas. As empresas DNA USP, elas estão estruturadas por setor de atividade econômica, então nós podemos conhecer só as empresas da indústria de transformação, só empresas de comércio e serviços, ou atividades profissionais. Essas empresas, elas estão organizadas por cidades, então nós podemos saber quais são as empresas que estão em São Carlos, ou em Ribeirão Preto, ou em São Paulo, né? Se ela veio ou está vinculada a algum habitat de inovação, então alguma das incubadoras, não só as incubadoras que estão vinculadas à USP, porque nós temos 4 incubadoras da universidade, mas outras incubadoras, ou seja, muitas vezes os nossos estudantes, eles abrem os seus projetos, abrem os seus negócios em outras incubadoras, né? Então, eles podem estar associados ao Inova HC, ao Liga Ventures, ao Plug and Play. Então, são inúmeras, além do Cietec, da Supera, da Habitus e da Exalquitec. Né? E eu posso buscar essas informações das empresas DNA USP também pelo porte. Então, quais são as microempresas, as grandes empresas, quais são as unicórnios que
os nossos alunos criaram, né? E aí eu vou justamente conhecer, né, essas empresas por uma categoria, né? Então aí nós vamos buscar mais informações a respeito dessas empresas, justamente aqui trazendo o quê? Trazendo os dados que foram disponibilizados. Algumas informações de localização, de referência, okay? E os produtos que essas empresas nos oferecem. Tá? Eu não vou repetir aqui o mecanismo de busca, porque a gente já fez aqui algumas buscas, mas o importante é entender essa lógica, ou seja, a lógica de buscar por palavras-chave, por buscar informações que podem estar associadas a qualquer uma dessas 6 grandes vertentes, que são justamente patentes, empresas DNA USP, a área de educação, as competências dos pesquisadores, a pesquisa, desenvolvimento e inovação e as iniciativas relacionadas ao empreendedorismo e à inovação. Espero aí que o pessoal tenha um tempinho para mexer, né? Temos lá um botãozinho, né, João, para poder ter contribuições de problemas, e a gente sempre vai aprimorar, e é o que a gente falou desde o princípio, né, Alfredo? É um MVP eterno, certo? A gente vai aperfeiçoando e espero que daqui a um ano o Hub esteja muito diferente do que ele está hoje, que seja muito melhor. Então, essa é uma pergunta. Alfredo, o que você vê como perspectiva de desenvolvimento para o Hub? Para onde você acha que ele pode caminhar? Só um detalhe que o João acabou falando sobre a parte técnica: boa parte do processamento é no seu navegador, que isso está feito localmente. Então, talvez o computador da GCN esteja um pouco mais carregado, por isso estava lento. Então, por favor, tentem vocês usarem, para vocês verem que às vezes não é tão lento. E uma coisa interessante, eu acho que para o futuro, eu acho que nós temos que usar a tecnologia. Então, por exemplo, vocês sabiam que hoje todas as ações que nós fazemos na internet, elas são guardadas e nós somos rastreados de uma maneira muito efetiva. Tanto que se vocês procuram alguma coisa em algum lugar, você vai receber ofertas dessas coisas em todas as suas redes sociais possíveis e imagináveis. A nossa ideia agora, para seguir com o Hub, é começar a entender quais são as demandas da sociedade e, através disso, conseguir ter uma coisa proativa no Hub, de tal forma que, se tem alguma demanda que o Hub não está suprindo, nós vamos tentar ver se a gente consegue suprir de uma outra forma, procurando empresas, procurando pesquisadores ou coisas do tipo. Então, acho que essa é uma chave, fazer uma coisa bem proativa para conseguir atender mesmo o que não esteja lá presente hoje. Bom, gente, espero que, passamos aí 43 minutos. Temos algumas perguntas que eu queria compartilhar com vocês aí, que foram feitas e que podem ajudar aí. Gessiane, o Oscar Fujita pergunta para a gente o seguinte: apenas docentes são cadastrados? Funcionários não poderão ser cadastrados como pesquisadores? Bem, nós estamos fazendo um cadastro em etapas, Oscar. Então, nós começamos cadastrando os docentes, depois iniciamos o cadastro dos estudantes de pós-graduação, do programa PARTE, que são os pesquisadores contratados, e depois nós vamos cadastrar, sim, os funcionários e técnicos de laboratório, de maneira que nós possamos cobrir todo o universo de pesquisadores da universidade. Então, nós estamos fazendo passo a passo. É num esquema meio bola de neve, a gente vai ampliando o nosso universo de cadastramento. Inclusive, depois, o levantamento, ele já tem uma vinculação na própria página de competências, a pessoa pode entrar lá e pedir o seu cadastro. Acho que esse é um ponto muito interessante, né? As empresas DNA USP podem se cadastrar, há uma certa mediação nesse cadastro, né? Algumas verificações de alguns documentos para ser incluído, né? E os professores continuam tendo o seu levantamento de competências sendo realizado, né? Uma pergunta aqui, Gessiane, que foi feita pela BCX Consultoria, perguntando se a gente não vai poder fazer depois eventos de networking entre as empresas com DNA USP, né? Como uma forma de trocar experiência. Isso aí não está muito dentro do Hub, mas está dentro do espaço da Agência USP de Inovação, né? Sim, essa é uma das missões da agência, de fazer essa conexão. Então,
havendo interesse por parte de uma empresa, de uma organização, de fazer um evento que seja voltado a ser convidadas as empresas DNA USP, nós podemos fazer essa mediação, né? Inclusive, a agência, ela tem a participação em vários eventos de promoção de empreendedorismo e inovação. João, vou dar uma para você aqui, que você domina esse assunto. Se um docente não tem cadastro aí, dá uma pergunta da Luana Santos. Se o docente não tem cadastro, o que ele faz para entrar dentro da plataforma? Bom, na página de competências, especificamente dentro da plataforma, a gente tem um formulário que é o que o Josmar falou, né? A gente tem uma validação desses dados, mas tem um formulário que os pesquisadores da universidade podem acessar e preencher com os dados próprios para ir direto para a equipe que está responsável pelo lado da USPIN, para tão breve quanto possível a gente disponibilizar esses dados dentro da plataforma. Ô, Alfredo, uma para você não ficar sem pergunta e depois você ficar bravo comigo. O Antônio pergunta, o portal terá alguma ferramenta ou programa para facilitar o contato entre as empresas DNA USP e eventuais investidores externos? Eu acho que esse não era o intuito original do portal, mas com certeza a gente pode propor isso. Depende da demanda, se houvesse demanda, a gente pode fazer. Por exemplo, eu acho que essa parte de investidores, a gente não chegou nem a pensar nisso, porque a gente chegou na parte 1 do sonho. A parte 2 do sonho seria, olha pessoal, investidores, venham aqui. Então, claro que o portal ficando conhecido, as coisas podem ficar meio orgânico, do tipo, empresas que querem investimento, levantem a mão, e no portal vai ter uma parte que vai ser enviado para empresas de investimento. Eu acho que isso, quem sabe, é uma funcionalidade futura, que inclusive iria atrair mais gente e fazer com que essa plataforma funcionasse como um círculo virtuoso de forma orgânica. Uma bola de neve, como a Gessiane comentou. Gessiane, então uma pergunta da Mariana Carmona. O Hub vai ter alguma instalação física? Ou ele é só virtual? Veja, hoje, a ideia do Hub, ele estar presente em todos os locais e, ao mesmo tempo, não necessitar de uma instalação física. Então, a agência de inovação, ela tem instalações físicas em São Paulo, São Carlos, Piracicaba, Ribeirão Preto. Então, o Hub, ele é uma comunidade eletrônica que vai estar unindo pessoas. No momento que nós pudermos voltarmos a realizar eventos presenciais, nós vamos fazer eventos dentro desse escopo do Hub, né, dentro da linha de trabalho, mas nós não vemos a necessidade de ter um espaço físico, porque o mais importante aqui é trabalharmos com informações em tempo real, entender a demanda dos nossos usuários, e à medida que nós vamos percebendo o tipo de dado que o usuário necessita, vamos criar, então, outras abas, outras funcionalidades, né? Por exemplo, o Josmar ainda não falou, mas ele, só roubando um pedacinho da fala dele do final, mas uma coisa que está sendo desenvolvido são, por exemplo, os vídeos das startups, né, das empresas DNA USP, que vão estar depois vinculados a essa plataforma. Os professores querem vincular nas suas páginas, né, dentro da faculdade, já um link para a sua página de competências. Então, é um ambiente virtual para que nós possamos tê-lo em todos os lugares, sem a restrição do espaço físico. Gente, a gente precisa terminar, né? Mas a gente agradece muito, muito a presença de todos vocês, dos picos que nós tivemos de quase 170 pessoas assistindo esse webinar. Lembrando, né, agora é a hora de fazer o nosso comercial da USPIN, certo? Agência USP de Inovação e da área de comunicação e de todos os profissionais que nela trabalham. Sigam-nos nas redes sociais, né? A USPIN está no LinkedIn, está no Instagram, está no Facebook, né? A gente só não tem TikTok ainda. Mas, e nesses canais, nós colocamos sempre à disposição muito da produção que a gente faz de extensão e popularização do conhecimento e da experiência em inovação e empreendedorismo. Então, nós temos os vídeos das empresas DNA USP que se apresentam, nós temos alguns webinários que a gente está organizando e vai organizar cada vez mais com a marca Fala Inovação, que é esse momento que a gente está fazendo aqui.
Nós temos eventos, né, os eventos físicos que aconteciam antes da pandemia, alguns deles estão acontecendo em ambiente virtual, digital, mas a agenda desses eventos, dessas possibilidades estão nas nossas redes sociais, e o nosso site, certo, inovacal.usp.br, onde tem todo notícias, ferramentas, editais, um monte de coisa lá dentro, né? É minha função aqui encerrar esse nosso encontro. Então, eu queria fazer 2 agradecimentos muito importantes, né? Um agradecimento e uma homenagem, né? Eu queria primeiro agradecer o Giovanni Watanabe, que foi nosso estagiário lá na USP, e quando nós sentamos a primeira vez, eu e ele, para desenhar mais ou menos a interface, como é que seria a ideia da navegação, ele foi quem transformou isso nesse design que a gente tem hoje no ar, aí, que foi recheado pela liderança da GCiane, todas as informações, todos os dados, que um monte de gente trabalhou, especialmente o time do levantamento de competências, diversos bolsistas que passaram um bocado de tempo ligando, contatando professores para conseguir as informações das competências, né? E também gostaria, nesse momento, de homenagear uma pessoa que participou dessa primeira reunião, viu, João? Nessa primeira reunião estava o Renato e estava o Evandro Nakayama, que é um aluno, um integrante do USP Codilab, que infelizmente a gente perdeu na luta com o Covid aí recentemente, um jovem. Toda vez que a gente perde um jovem é uma coisa muito triste, ainda mais um companheiro desse na nossa batalha de botar o Hub USP Inovação no ar. Ele não teve a felicidade de ver o que ele atuou lá no comecinho ficar pronto e entrar no ar. Então, em nome dele, eu peço homenagem a todas as pessoas que enfrentam, né, a dor, né, no meio dessa pandemia terrível. E com isso, né, faltou uma coisa muito importante, faltou as pessoas que nos apoiam, né? Então, além dos nossos chefes, né, o professor Marcos Nogueira Martins, que é o coordenador da Agência de Inovação, que sempre apoiou desde o começo esse projeto, nos deu força, nos deu recursos, nos deu entusiasmo e incentivo. O Marcão está ficando bom aí, né? Isso é uma conversa interna aqui, ele volta daqui a pouquinho para estar comandando todo mundo. E também agradecer muito o apoio que nós temos recebido ao longo desse período todo do Santander Universidades, né? Desde lá da Arena Santander, lá no Butantã, no período pré-pandemia, que nos proporcionaram bolsas de um monte de gente que trabalha nesse projeto, mas também pelo apoio direto, né, no levantamento de competências que foi realizado com recursos desse apoio. Né? Esqueci alguém, Gessiane? Me corrija se faltou alguém agradecer. Muita gente. E o pessoal da Clarivate, que disponibilizou o acesso à base de patentes, né, para a gente ter aí o acesso ao documento. Então, o último agradecimento. Então, vão lá na plataforma, se tiver alguma dúvida, alguma colaboração, alguma ideia. Sugestões de todas. Nós somos a inovação, né? O modelo é ter divergência para alcançar a convergência. Então, se tiver ideias, a gente avalia, a gente considera dentro da nossa possibilidade de implantar, e nós estamos aqui todos trabalhando para fazer a USP cada vez mais uma universidade que inova, que empreende e que contribui para o desenvolvimento não só do Estado de São Paulo, que a financia, mas de todo o país. Muito obrigado pelo acompanhamento de vocês, muita força, cuidem-se, né? E acompanhem a gente nas nossas redes sociais. Um abraço grande. Obrigado a todos. Obrigada a todos.